Bom dia, família. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser aula de português. Nós vamos usar o livro do Ler e Escrever. Vamos fazer no caderno uma parlenda que vocês já conhecem. Nós vamos trabalhar hoje, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a apreciação e reescrita da parlenda. Eu vou apresentar para vocês no livro do Ler e Escrever o projeto Contos e Encantos, tá bom? Eu espero que estejam todos bem. Sei que esse momento é um momento muito difícil, né? Um momento muito turbulento. Muitas crianças só conseguem estudar quando a mamãe e o papai chega do serviço, porque tem só um único celular. Mas eu agradeço imensamente a colaboração de todos vocês, família, a compreensão, e eu continuo repetindo: juntos somos mais fortes. Espero que estejam todos se cuidando, tá bom? Não está sendo fácil, né? Esse momento pelo qual o país, o mundo inteiro está passando. Que vocês estejam se cuidando, crianças, ajudando a mamãe e o papai, não deixando de tirar dúvidas com a professora aqui no canal do YouTube, pelo grupo no WhatsApp, tá bom? E também quero que vocês observem, quando a professora pedir para vocês comentarem lá no canal do YouTube, pode comentar com mais liberdade sobre a aula. O que vocês acharam da aula, gostaram, aprenderam, entenderam? Comente nos comentários dos colegas, tá bom? E observar, porque eu sempre lanço um desafio para vocês comentarem lá nas aulas. Alguns estão participando, outros estão deixando só assim, pro presente. Tá bom, crianças? Eu tô com saudade de vocês. Não vejo a hora, né, da gente poder ter a nossa rotina normalmente, as nossas aulas presencial. Nada como uma aula presencial. Olhar no rostinho de vocês, ver as coisas engraçadas, né? Mas, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Olha, beijos e boa aula, tá? Comente lá depois o que vocês acharam da aula. A história de hoje é O Reizinho Mandão, da autora Ruth Rocha. Eu vou contar para vocês uma história que meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo, e tudo o que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou o rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigo assim. Querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, vão logo dizendo: não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, mas, como eu estava contando, o tal príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisava ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis, e as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar
no dedão das pessoas. Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez: é proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que é que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados, tentavam dar conselhos a eles, que afinal é para isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei tem que fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho mandão não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar conselho e ele ficava vermelhinho de raiva, batia o pé no chão e gritava de maus modos. E tantas vezes ele mandava o povo calar a boca que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer: cala a boca também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava: cala a boca de cá, e o papagaio gritava: cala a boca de lá. As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. É que todo mundo tinha medo de levar pito do rei. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais do reino sabia falar. Ninguém. No começo, até que ele gostou. Podia, porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só o papagaio é que de vez em quando se enchia da falação e gritava: cala a boca! Cala a boca! O reizinho nem ligava e continuava falando e falando. Mas tudo que a gente faz sozinho acaba cansando. E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho e tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim, como quem não quer nada, e puxava a conversa, perguntava uma coisa e outra, mas as pessoas não respondiam nada. Ele aí foi ficando louco da vida. Gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo, mas ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem falar, elas não sabiam mais falar, mesmo. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho, eles não sabiam mais como. E o reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com seu povo. Aí deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então ele resolveu dar um jeito na situação, descobrir uma forma de consertar. Resolveu visitar o reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar antes que todo mundo calasse a boca. Havia um grande sábio capaz de resolver problemas do arco da velha. E, e quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio, que não parava de gritar: cala a boca! Cala a boca! Mas que pelo menos era uma companhia. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso ele demorou um pouco a chegar. E teve de atravessar o reino todinho naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente cantando, dançando, conversando. Tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velho, parece que fazendo discurso, e todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que é que ele estava fazendo ali. E ele gostava e ia conversando muito direitinho,
sem mandar ninguém calar a boca nem nada, até que ele achou o lugar onde tinha o tal sábio. Era um velhinho que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda esta história, aposto que o reizinho ia logo mandar que ele calasse a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente. Até pediu desculpas por estar incomodando. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava, ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. Vocês precisam ver o pito que o velho passou no reizinho. Pois é, ele dizia, vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta, é isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo bem no nariz do reizinho. E o rei não podia fazer nada, que ele não era rei daquele lugar nem nada, e até estava na casa do sábio. De repente, o velho sossegou, sentou junto do reizinho e disse: Olha aqui, mocinho, esse negócio de ser rei não é assim não. Não é só ir mandando para cá e mandando para lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só o seu caso. Mandou o que mandou, inventou uma porção de leis bobocas, mandou todo mundo calar a boca, cala a boca, cala a boca, de certo com medo de que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens, pois todo mundo calou. Não era isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça desapontado. E não adianta empurrar, não, continuou o velho. Agora você tem que dar um jeito nessa situação. É isso mesmo que eu quero, falou o reizinho. O senhor me diga o que eu devo fazer, o que eu faço? Pois muito bem, falou o velho. O que você tem que fazer é sair pelo seu reino batendo de porta em porta. Se conseguir encontrar uma criança, uma só, que ainda saiba falar, ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia o seu reino vai ficar livre dessa maldição. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito. Ah, isso eu não sei, disse o sábio. Mas você não é um sábio? Não sabe de tudo? Saber eu sei de muitas coisas, mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio! Era sua única esperança. E lá se foi o reizinho de papagaio no ombro, de volta para o seu reino. Vocês precisavam ver quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa, sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas, com muito medo dele, e balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia a tal criança, e o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia, história é bom por causa disso, tem sempre uma hora em que quem está contando a história diz: até que um dia. O reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou. Bateu na porta, bateu, bateu e ninguém atendia. Mas o reizinho percebeu que tinha gente em casa e bateu mais e mais. E começou a gritar: Não adianta fingir que não tem ninguém, não! Eu não saio daqui se não abrirem! O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Por favor, minha senhora, nesta casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça assustadíssima,
fazendo sinais para o reizinho ir embora, e olhava para dentro amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então ele empurrou a porta e foi entrando. Porque, como eu contei, ele era muito mal educado e ia entrando na casa dos outros mesmo sem convite. Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina magrinha de trança comprida e de avental xadrez, com uma vozinha toda macia. Então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? A menininha nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa para o seu rei ouvir. Anda! A menininha nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. Olha aqui, minha filha, eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa já! Já! A menininha não disse nada, mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou: Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelhinha também, arregalou uns olhos muito brilhantes e gritou com toda a força: Cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! No mesmo instante, ouviu-se um estalo como se fosse um trovão e começou um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lados, de perto e de longe. Fortes e fracas, de homens e mulheres e de crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de rodas, de amor, de brincadeira, e música de banda, de fanfarras e de orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulhão foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim dessa história, meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo o que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí pulando, coachando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. Fim da história. Espero que vocês tenham gostado. Bom, crianças, agora o que vocês vão fazer? Vão pegar o caderno, colocar a data de hoje, 9/6/2020, colocar o nome da história, O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha, e vamos ler essa parlenda juntos. Depois que a gente ler essa parlenda, você vai pegar o caderno, vai escrever essa parlenda no caderno, mas com letra de mão. Vamos treinar a letra cursiva. E depois disso, você vai colocar lá, retire da parlenda as palavras que rimam com. Você vai copiar no caderno essas palavras, vai fazer uma tabelinha igualzinho tá aqui, ó. A tabela tem 1, 2, 3, 4 colunas e 1, 2, 3 linhas. Você vai colocar essas palavras, vai copiar essa tabela do jeito que está aqui. E vai procurar aqui na parlenda, hoje é domingo, qual palavra rima com touro, qual palavra rima com fundo, qual palavra rima com cachimbo. E assim vai. O que é uma rima? Lembrando, rima são palavras que terminam com o mesmo som.
Lembra na sala de aula que a professora falava? Juliana, cara de banana. Juliana, banana. Gabriela, cara de panela. Gabriela, panela. Tá vendo? O mesmo som. Então, eu não posso colocar aqui touro rima com hoje. Tá vendo? Não termina com o mesmo som. Não rima. Vai procurar palavras dentro da própria parlenda que rimam com essas, tá bom? Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é fino, bate no sino, o sino é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Prontinho, é isso que é para vocês fazerem no caderno, tá bom? Por enquanto é isso. Vamos para a próxima? Agora que vocês já copiaram a parlenda no caderno, vocês vão pegar o livro do Ler e Escrever. Na página 136 está escrito aí, a apresentação do projeto. Vocês vão colocar a data de hoje, 9/6/2020, na página. E vamos conhecer. Nós não vamos fazer nada hoje, não vamos ler o texto, nem copiar nada do livro, apenas conhecer. Vocês vão folhear para conhecer o projeto, que é o projeto Contos e Encantos. O que é que nós vamos fazer nesse projeto? Vocês vão descobrir agora. Nós vamos observar, quando a gente for ler os contos, as pontuações, os adjetivos, substantivos, as características. Vamos aprender o que é isso, cada coisa que a professora falou, tá bom? E aqui, nesse projeto Contos e Encantos, olha os contos que nós vamos ler no decorrer das aulas. A Bruxa e o Caldeirão, Joãozinho Sem Medo, Ali Babá e os 40 Ladrões. Esses são os contos que nós vamos trabalhar nesse projeto Conto e Encanto. Bom, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno e vai escrever assim, lista de contos. E você vai fazer uma lista com até 10 contos conhecidos por você. Contos que você conhece. E você pode pedir também a ajuda da mamãe e do papai para eles te darem dica dos contos que eles conhecem, que eles já ouviram. O total de contos nessa lista é 10. Por exemplo, aí você coloca lá, lista de contos. 1, Chapeuzinho Vermelho. 2, Branca de Neve. Tá bom? É isso que é para fazer nesse slide. Aqui, crianças, nós vamos aprender o que é elementos da narrativa. Quando quando nós começarmos as leituras dos projetos, lá dos contos que eu falei para vocês, nós vamos observar na hora de ler a narração. O que é narração? Narração, narrador, a pessoa que conta a história, que está narrando os fatos. Se essa narração ela está em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Pro, o que é narração em primeira pessoa? Narração em primeira pessoa é quando a pessoa que está contando a história, como foi a história, também participa da história como personagem. Ela também é um personagem da história. Vou dar um exemplo. A história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma história bem conhecida. Se a narração for em primeira pessoa, a história ficaria assim. Numa bela manhã de sol, minha mãe pediu para que eu levasse uma cesta de doce até a casa da vovó. Tá vendo? A Chapeuzinho Vermelho, ela está narrando a própria história. Ela está contando o que aconteceu e ela também é um personagem. Isso que nós chamamos de narração em primeira pessoa. Agora, a narração em terceira pessoa, a pessoa só conta a história, só fala como foi, mas não participa, ela não é um personagem, que é, vamos supor, a história da Chapeuzinho.
Numa bela manhã de sol, havia uma menina que morava com sua mãe, chamada Chapeuzinho Vermelho. Tá vendo? A pessoa está só contando a história, mas não é um personagem da história. Isso é narração em terceira pessoa. Agora que você já aprendeu o que é narração em terceira pessoa e narração em primeira pessoa, no caderno você vai copiar essas duas perguntas que estão aqui no número 2. Aí está escrito: copie no caderno e responda: A. O que é narração em terceira pessoa? B. O que é narração em primeira pessoa? Que a professora acabou de explicar, tá bom? Vamos para o próximo. Aqui, nós vamos também observar nas leituras dos contos, quando a gente for começar a fazer a leitura dos contos, nós vamos observar as características e os adjetivos. O que são características? O que é características? É muito fácil. Características é descrever. Descrever significa falar como é um lugar, como é um objeto ou como é uma pessoa. Por exemplo, toda história ela acontece em um lugar. Então vamos supor que a história aconteça numa floresta. Era uma vez uma linda garotinha que caminhava por uma floresta. Na história vocês vão observar que não fala simplesmente a palavra floresta. Ele descreve a floresta como é. Ele descrever, isso é dar as características da floresta. Então, era uma vez uma floresta sombria, tá vendo? Isso é uma característica. Uma floresta escura, com barulhos, com árvores medonhas. Então, estou descrevendo como é a floresta. A história acontece num castelo. Era uma vez uma linda princesa que morava num castelo gigante, cheio de flores, tá vendo? Eu estou contando como é o castelo. Isso é características. Vamos supor que eu quero dar a característica de um objeto. Era uma vez uma linda princesa com uma coroa de esmeraldas, pedrinhas de diamantes. Tá vendo? Eu estou descrevendo como é a coroa, o objeto. Eu quero descrever a pessoa. Era uma vez uma linda princesa. Olha lá, estou descrevendo. Olhos azuis, cabelos pretos, pele branquinha. Eu estou dizendo como é a princesa. Isso que nós chamamos de características. Descrever como é ou um lugar, ou um objeto, ou uma pessoa. Então, quando você fala como é, você está descrevendo as características. E o adjetivo ele sempre vem junto com uma características. Só que o adjetivo, o que significa? O adjetivo, você vai acrescentar, você vai atribuir uma qualidade que pode ser positiva ou negativa. Então, geralmente, quando a gente lê um conto, além das características, tem um adjetivo, que é atribuir uma qualidade, um sentimento bom ou ruim para o personagem, ou para o objeto, ou para o lugar. Por exemplo, eu posso contar na história da Chapeuzinho. De repente apareceu um lobo com orelhas grandes, olha lá, características. Estou falando como ele é. Um lobo muito mau. Mal é um adjetivo, porque eu estou atribuindo uma qualidade negativa ao lobo. Ou eu digo assim, uma linda princesa. Linda é uma qualidade. Então, tudo que for qualidade, seja positiva ou negativa, nós chamamos de adjetivo. Eu posso dizer assim, vamos supor que eu fale uma frase. O menino é muito malvado. Então, eu estou atribuindo uma qualidade negativa. Então, eu chamo isso de adjetivo. O adjetivo aí seria o quê? Malvado. A menina é muito boa. Boa é o adjetivo, porque eu estou atribuindo uma qualidade. Tá bom? Escutem com bastante calma esse áudio. Volta, se você ficou na dúvida, volta para ouvir novamente.
tá bom? E depois disso, nós vamos treinar o que a gente acabou de aprender sobre características e adjetivo. O que você vai fazer? No caderno, você vai escrever lá no caderno. Você vai escolher um objeto que você usa ou que você gosta muito e vai descrever as características desse objeto. Por exemplo, siga o exemplo que a professora vai citar. Eu escolhi uma agenda que eu tenho aqui na minha casa. Eu vou descrever as características dessa agenda. Eu vou dizer como é a minha agenda. Isso é características. Então, vamos lá. Eu comecei assim. Eu tenho uma agenda bem pequena. Olha lá, já estou descrevendo a característica dela. Ela é pequena. Cor de rosa e com desenhos de fada na capa. Eu descrevi as características da minha agenda. Eu disse que ela é pequena, a cor dela é rosa e ela tem desenhos de fada. Ou seja, eu disse como é a agenda que eu tenho. E é isso que você vai fazer. Você vai escolher um objeto. Pode ser qualquer objeto? Pode. Eu vou escolher uma boneca. Eu vou escolher minha mochila. Eu vou escolher meu carrinho. Eu vou escolher meu videogame. Pode ser qualquer coisa que você goste ou que você use. Você vai escolher e vai formar uma frase. Tá bom? Descrevendo as características. Ou seja, dizendo como é esse objeto que você tem em casa. Na número 2, você vai fazer o quê? Você vai escolher uma pessoa que você goste muito e vai descrever suas características. Pode ser um amigo, pode ser a mamãe, o papai, pode ser a professora, pode ser um colega de classe, quem você quiser. Você vai escolher e vai descrever as características, dizer como a pessoa é, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra. E você vai descrever, além das características, você vai colocar um adjetivo, você vai atribuir um adjetivo à pessoa. Lembrando que adjetivo é atribuir uma qualidade boa ou ruim. Por exemplo, eu deixei aqui um exemplo. Eu escolhi o meu filho. Então, a minha frase ficou assim. Meu filho Yuri é muito bonito. Aí, bonito é um adjetivo, uma qualidade. Ele tem olhos bem puxados. Olhos puxados é a característica. Eu estou dizendo como são os olhos dele. Cabelos lisos e bem pretinho. Também é uma característica. Eu estou dizendo como é o cabelo dele. Ele é muito carinhoso. Carinhoso é um adjetivo, porque é uma qualidade. Tá bom? E é isso que é para vocês fazerem no caderno. Dúvida, volta ao áudio, ouçam com calma, ou pergunte lá nos comentários no canal ou no grupo, que a professora responde. Tá bom? Agora, o próximo slide, vocês vão ouvir uma musiquinha que eu deixei para vocês refletirem. E nessa musiquinha, nós vamos trabalhar a sílaba nha, nhe, nhi, nho e nhu. É só para ouvir e apreciar se a memória de vocês está funcionando legal ainda, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Boa aula! Quem mora na casinha vermelhinha? A galinha. Quem mora na casinha amarelinha? O patinho. Quem mora na casinha verdinha? O sapinho. Quem mora na casinha azulzinha? O coelhinho. Quem mora na casinha marronzinha? O porquinho. Quem mora na casinha bem branquinha? O ratinho. Quem mora na casinha toda rosinha? A macaquinha. Agora quero ver se você se lembra de todos. Quem mora na casinha vermelhinha? Quem mora na casinha amarelinha? Quem
Quero ver se você acertou todos. O patinho, o coelhinho, o porquinho, O sapinho, o ratinho, a macaquinha, o porquinho, o ratinho, a macaquinha, a galinha, o ratinho, o porquinho, o patinho, a macaquinha.